Amitriptilina. Nesse vídeo vou falar tudo o que você precisa saber sobre esse remédio, que em 2020 foi um dos remédios mais vendidos no mundo inteiro, mais prescritos. Eu vou falar como ela age, de quais são os efeitos colaterais, quais os benefícios que ela pode trazer, quais são os riscos e por que eu particularmente não uso amitriptilina no meu consultório faz muito tempo. Então fica aqui no canal Saúde da Mente para você saber tudo sobre a amitriptilina. Olá, para quem não me conhece, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra clínico, sou formado aqui pela Universidade de São Paulo, fiz residência aqui no HC e sou fundador do canal Saúde da Mente. E eu já peço, caso você queira receber ou ser notificado de informações descomplicadas e cientificamente corretas, e principalmente que sejam úteis para que você faça mudanças na sua vida, mudanças no seu comportamento de uma forma comprovada, eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like se você assim quiser, tá certo? Bom, então vamos falar da amitriptilina. A amitriptilina é um remédio bem antigo, né? Eu lembro, e enfim, por isso que eu falei que eu não uso no consultório, realmente faz muito tempo que eu não uso. Eu usava muito quando era residente e interno, ou seja, eu estava no 5º ano de medicina, enfim, chamado de interno, a gente atendia lá no HU, no Hospital Universitário da USP, e também quando eu era residente, até quando eu fui assistente lá do HU, às vezes a gente usava quando terminava a sertralina no posto. Mas eu sei que é um remédio muito utilizado, não tanto por psiquiatras, apesar de ser considerado antidepressivo, mas sim por reumatologistas, tá? Então vamos, só para poder entender os custos e benefícios da amitriptilina, porque muito provavelmente, talvez as informações mais claras assim você não vai achar na internet. Ela é considerada um antidepressivo tricíclico. Ela foi um dos primeiros antidepressivos que foram lançados. Lá na década, ela começou a ser sintetizada lá na década de 50, se eu não me engano. Que foi quando começou todos os tratamentos que de fato são eficazes, né, na psiquiatria, tanto em termos de remédios quanto em termos de terapia. Foi tudo ali mais ou menos na metade do século passado. O laboratório, pelo menos essa é a história, né, que se conta, que de fato ele estava tentando copiar um outro remédio que tinha feito muito sucesso na época, que é a clorpromazina ou o Amplictil. O Amplictil ele era antes um anestésico, só que perceberam que isso deixava os pacientes muito calmos no pós-operatório e eles tentaram dar esse remédio para pacientes agitados que tinham quadros compatíveis com esquizofrenia ou transtorno bipolar e eles viram que isso fazia com que o paciente melhorasse. Não totalmente, mas que ele diminuísse muito comportamentos agressivos, alucinações, e aí eles resolveram dar o nome para o Amplictil de antipsicótico, porque, enfim, os nomes mudam muito na psiquiatria, mas psicose já teve diversos significados, mas a gente pode colocar psicose no sentido de ser relevante um quadro em que há alucinações, onde há delírios que saem da realidade, onde há agitação. Então, ele foi chamado de antipsicótico, mas nenhum remédio específico para algo. E a clorpromazina ela também tem estes 3 anéis, né? Esses 3 anéis da estrutura da química orgânica. Não sei se você lembra da escola, né? Então aqui são 3 anéis, mas muda algumas substâncias, alguns elementos, e aí eles tentaram sintetizar, só que tentaram dar para pacientes que tinham esquizofrenia ou transtorno bipolar. E foi uma catástrofe, não foi bom. Porém, eles perceberam que esses pacientes começavam a ficar menos depressivos. Por que não é bom isso? Porque esses pacientes eles podem ficar menos depressivos e agitar muito rápido, né? Então, percebeu-se que não é bom para acalmar ou para conter aqueles sintomas igual da clorpromazina, mas talvez ele fosse bom para poder ser utilizado como antidepressivo. E aí tem uma história, bagunça, mas resumindo, ele chama tricíclico por conta dessas 3 cadeias. Esses são os únicos antidepressivos cujo nome é devido à estrutura molecular. Todos os outros, assim, basicamente não faz muito sentido, porque cada um é chamado de um jeito, mas a grande maioria dos outros é pela função em que eles exercem no nosso cérebro. Por exemplo, sertralina é um inibidor da recaptação da serotonina, venlafaxina, um inibidor da recaptação da serotonina e noradrenalina. Enfim, mas por algum motivo eles são chamados tricíclicos por conta disso e é simplesmente essa a informação. Mas para que ela é indicada? Eu coloquei aqui para você poder entender, mas antes de entender exatamente para que, entender o que é que está nessa molécula e
Por isso, onde ela pode atuar de bom e onde ela pode atuar dando efeitos colaterais. Não precisa decorar isso. É que, sabendo isso, você, de uma forma bem por alto, tem uma ideia de poder também perguntar para o seu médico a respeito, uma ideia também de fazer uma escolha melhor informada, tá? Então, esse aqui é um desenho, uma representação, né? O que acontece? Cada uma dessas figurinhas aqui do lado tem a ver com uma ação que a amitriptilina faz. Então, a gente considera um remédio, vamos colocar entre aspas, mais sujo. Por quê? Porque ele não age somente onde nós queremos, ele age na serotonina, na noradrenalina, mas ele age em um monte de outros lugares. Por isso que ele é um dos remédios que causa bastante efeitos colaterais. Vamos então entender os efeitos terapêuticos. Os efeitos terapêuticos da amitriptilina se dá porque ele inibe a recaptação da serotonina. O neurônio, enfim, ele é comunicado por um impulso elétrico, chega próximo a uma divisão que existe entre um neurônio e outro, chamado sinapse, e aí como se fosse expulsado numa vesículazinha uma serotonina, em outros a noradrenalina, ou glutamato, ou histamina. Existem diversos neurotransmissores e alguns são mais para serotonina, outros menos. Enfim, nesses daqui que expulso na serotonina, isso ativa lá o outro neurônio na outra sinapse para ou gerar um impulso elétrico ou mandar uma mensagem para o outro neurônio. Então, esses neurotransmissores, eles são como se fossem entregadores ou como se fossem corujas do Harry Potter. Não sei caso alguém tenha assistido, mas como se fossem esses pombos correios, eles vão levando mensagens, né? E o que ocorre é que o corpo ele não quer desperdiçar serotonina. Então, uma vez que vai mandando mensagem, ela vai se espalhando e o neurônio ele recapta. Então tem uma bomba para recaptar, como se fosse uma reciclagem. O sistema nervoso é bastante econômico. Só que aqui inibe essa bomba que recapta, ou seja, fica a serotonina mais tempo lá. Ela exercitando efeitos por um tempo prolongado, tá? Então ele tem essa ação e ele faz a mesma coisa com a noradrenalina. Tem neurônios que se comunicam, né? Eles conversam mais pela serotonina, outros mais pela noradrenalina, mas isso pode trocar também, tá? E ele faz a mesma coisa, então fica mais noradrenalina disponível para mandar mensagem para outros neurônios. Ok, esses dois efeitos, eles ocorrem em todo o cérebro. Quando a serotonina ela é inibida, principalmente na área ela é estimulada na área da amígdala e no córtex pré-frontal, ela vai gerar o quê? Vai gerar uma redução de desconforto. Então, a serotonina, do ponto de vista de humor, ela é como se fosse, né, um amortecedor de emoções. Ou seja, ela faz com que a angústia diminua, ela faz com que, enfim, você sinta menos o peso de uma notícia negativa, o peso de uma crítica. E ela também atua no circuito da dor, principalmente um pouco aqui numa área próxima quase à medula, fazendo com que haja uma inibição do estímulo de dor que vem aqui da periferia para o cérebro, como se fosse um portão. Ela tem essa ação, mas ela não é muito boa nisso. Existe então esse portão de dor, entre aspas, né? Como assim? Nós conseguimos, ou teoricamente quando nós não temos um quadro doloroso crônico, nós conseguimos inibir a atenção em dores do corpo para se concentrar, para fazer alguma coisa. Então, agora, se eu parar para pensar, eu imagino que você também, e começar a perceber, a gente está com algum incômodo, né? Em alguma parte do corpo, ou enfim, alguma coisa para ser ajeitada, mas a gente não percebe isso quando nós estamos bastante concentrados, quando tem alguma coisa importante ocorrendo. Então existe esse mecanismo que é como se fosse um portão mesmo, né? Um gateway, né? E a serotonina ela inibe um pouquinho isso, mas ela não é a melhor substância, ou os neurônios que se comunicam por serotonina, eles não são aqueles que conseguem inibir mais. Porém, a noradrenalina, ela consegue inibir mais isso. Inibir os portões da dor. Eu sei que é muita informação, né? Mas a dor, ela vem conforme uma lesão, é uma dor útil para a gente, porque a gente vê que alguma coisa machucou, a gente tem que se proteger. É que no processo de dor crônica, isso eu vou falar de forma bastante resumida, e tem isso em outros vídeos, mas eu também vou falar em outros vídeos, mas
A dor crônica, ela ocorre não por uma lesão do tecido, mas sim pelo fato de um circuito da dor estar hiperestimulado. Então ele está muito funcionante. Isso é uma coisa que é aprendida em vários quadros. Quanto mais a gente usa uma parte do sistema nervoso, mais aquela parte fica potencializada e mais as outras partes vão ficando adormecidas. Então existe essa hipersensibilização e por isso que a noradrenalina é prescrita, né? Antidepressivos que têm a noradrenalina são prescritos sim para quadros dolorosos, porque os neurônios da noradrenalina é como se eles fechassem um pouquinho esse portão para que a pessoa não fique recebendo esse estímulo o tempo todo. Isso não é, digamos, inventado, é dor mesmo. Isso ocorre em qualquer quadro de dor crônica, tem alguns tipos diferentes de dor crônica. Mas, por exemplo, fibromialgia, quadros de dores articulares podem ser usados, cefaleia. Então, assim, a pessoa sente dor mesmo, é que o cérebro não está conseguindo inibir esse estímulo para colocar atenção em outras coisas, a noradrenalina ajudaria nisso. Ela pode também, no início, dar um pouquinho de sintomas de agitação, que não é tão comum, porque a gente vai ver que tem um outro componente, mas depois de 4 semanas, quando ela chega lá no nosso córtex pré-frontal, dorso lateral, que é o CEO do cérebro, ela pode melhorar a energia, melhorar a concentração e todo remédio que aumenta a noradrenalina, eu sei que isso é uma coisa que vocês não precisam saber, mas todo remédio que aumenta a noradrenalina, ele também vai aumentar a dopamina. E por quê? Não precisa decorar, mas porque tem um receptor ali nesse córtex pré-frontal que é mais ou menos parecido. E aí não tem uma bomba de dopamina, dopamina meio que eles se embaralham nos receptores. Então acaba sempre tendo um efeito também dopaminérgico. Então a noradrenalina teria essa função de inibir o portão da dor, ela pode causar um pouco de agitação no início, mas isso tende a ser passageiro, não costuma acontecer muito. Ela pode melhorar essa parte de concentração e parte até de energia, de drive, né? E esses dois componentes são responsáveis pelos efeitos teoricamente antidepressivos da amitriptilina. Mas qual é a dose antidepressiva da amitriptilina? E aqui é que, de fato, a coisa realmente fica muito difícil de ser usada. Então, para depressão, e ela pode ser usada para ansiedade também? Pode. Antidepressivo ele também é um nome inventado, porque tudo que tem serotonina melhora a ansiedade e reduz o desconforto. Para depressão, as doses são de 75 miligramas a 300 miligramas. E eu imagino que quem usa amitriptilina nunca imaginou uma dose dessas. Sim, mas essa é o intervalo terapêutico para ela ter um efeito, digamos, na maioria das pessoas, para ansiedade e depressão. Quer dizer que é para todo mundo? Não. Para dor, em geral, doses baixas já têm um efeito. Só que se a pessoa tiver dor e um quadro ansioso e depressivo e usar uma dose muito menor do que 75, a chance dela ter melhora nos sintomas de humor, de drive, de concentração é muito pouca, tá? Isso é importante entender, basicamente porque às vezes entra lá no bolo, a bula está escrito que é antidepressivo, mas não. Ela, para ser antidepressivo, ela vai ter que ter esse intervalo terapêutico. E aí é insuportável tomar amitriptilina caso você tenha qualquer outra opção. Por quê? Por conta desses nossos amigos aqui, né? Então aqui é um receptor, é um bloqueador alfa-1-adrenérgico, mas o que ele faz? Ele diminui a pressão, então ele meio que contra-ataca a noradrenalina do ponto de vista periférico. Ele também pode causar disfunção sexual, mas ele pode ajudar um pouquinho no quadro de agitação? Pode, mas se você, principalmente, tiver mais do que 65 anos, e se você toma algum outro remédio para pressão, esse componente pode fazer que você, quando se levante, que normalmente, todo mundo pode ter isso, existe uma hipotensão postural. O que é isso? Às vezes demora um pouquinho para que os vasos eles consigam segurar o sangue na cabeça. Uma questão da gravidade. Mas se você tem mais de 65 anos e toma algum anti-hipertensivo, ou seja, captopril, enalapril, ou, enfim, mesmo propranolol, pode ser algum hidroclorotiazida, a chance de você ter um quadro de hipotensão e essa hipotensão levar a uma queda é
relativamente considerável. Então, assim, é muito pouco indicado que a gente use em pessoas dessa faixa etária e principalmente em pessoas que tiveram ou que usam remédios para pressão alta. Tem que avisar isso, tá? Outra coisa também, né? E aí tem, devido a vários outros fatores, o que pode ocorrer? Isso aqui pode alterar o eletrocardiograma. E ele aumenta o intervalo QT. Isso daqui é um negócio chato, aqueles risquinhos, é difícil de ver, mas o QT ele é meio que uma medida. Se você aumenta muito esse QT, o que acontece? Tem o risco de ter um tipo de arritmia que costuma ser muito grave. Tem um nome em francês, eu não sei pronunciar, mas basicamente é torção das pontas. E isso vocês não precisam saber, mas é um quadro que parece no monitor uma onda torcida e tem esse nome. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que este tipo de substância, eu não estou dizendo se você toma em dose baixa que isso vai ocorrer, porque se fosse ocorrer, então já tinha ocorrido. A ideia é que, por que tem que tomar muito cuidado com a amitriptilina? Porque ela pode, principalmente caso esteja junto com outros remédios, a gente vai ver isso, em doses maiores, levar a essa torção de pontes, não sei se é assim que fala, mas é uma arritmia muito grave. Então isso daqui é uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque se o médico quiser dar esse remédio para qualquer pessoa acima de 50 anos, todos os guidelines dizem e ele tem que pedir um eletro de base. Depois ele pode ir seguindo com isso a cada 3 a 6 meses, mas antes de dar, se você tem mais do que 50 anos, tem que fazer um eletro. Para quê? Para medir esse intervalo QT, senão é muito arriscado. Outra coisa é, pessoas que tiveram qualquer problema do coração, vou desenhar um coraçãozinho aqui, nos últimos 6 meses, que em geral é melhor não dar para quem tem problema no coração, mas se você teve qualquer problema cardiovascular nos últimos meses, aqui de 6 meses, não é bom dar. Por quê? Porque isso pode gerar essa arritmia. Então, de fato, existe um risco importante devido a essas propriedades. Aqui é um receptor histaminérgico, quer dizer isso. Bom, basicamente aqui é igual que tem no Dramin, no Fenergan, no Polaramine, enfim, todos os remédios antialérgicos aí mais antigos, né? Os mais modernos agora, né? Que tem o Allegra, a Loratadina, eles têm, mas não nessa magnitude. Esse H1, ele é igualzinho então que tem no Dramin, que tem no Fenergan. O que ele faz? Basicamente, ele vai fazer você ter sono e você ficar um pouquinho mais lento e ele aumenta o apetite. Se você usar uma dose muito baixa, pode ser que você nem note isso, mas para algumas pessoas isso é relevante. Então, tudo que tem esse H1 vai dar sono e vai aumentar o apetite, tá? E tem esse M1 aqui também. E por que chama M? Porque é um muscarine, também nomes difíceis, mas ele faz o quê? Esse receptor ele bloqueia um outro neurotransmissor que talvez seja o mais importante e um dos menos falados, que é a acetilcolina. Ele bloqueia isso. A acetilcolina, ela faz parte do sistema parasimpático aqui na parte periférica, mas no nosso sistema nervoso central, ela está altamente relacionada a você conseguir armazenar informações, ao aprendizado, à velocidade de pensamento, está altamente relacionada ao quanto que você consegue se recordar de informações na hora que você está resolvendo um problema. Então ela é importantíssima para a nossa cognição. Bom, não é um tratamento, mas uma das condutas, por exemplo, que se faz no Alzheimer, é você dar remédios que inibem a degradação dessa enzima. E isso faz com que tenha mais acetilcolina. Por quê? Porque isso não cura o Alzheimer, mas isso faz com que ele progrida de forma mais lenta, né? Então, basicamente, todas as medicações que são utilizadas, galantamina, rivastigmina, donepezil, eles têm o objetivo de deixar mais acetilcolina. Se isso bloqueia, logo a gente pode ficar menos esperto, ou seja, podemos ter dificuldades na memorização, também na recordação, né? Porque a gente memoriza, guarda, mas a gente tem que buscar, né? Então, na recaptura de informações e também na velocidade de raciocínio. E isso, junto com essa questão antihistamínica, pode fazer com que a pessoa fique bastante lenta dependendo de cada caso, né? Tem pessoas que tomam doses muito baixas e não tem nenhum efeito colateral e sem problema nenhum. Mas por isso que eu, por exemplo, que sou psiquiatra, e tem pessoas que têm quadros de dor crônica, obviamente, tem uma alta correlação. Mas, assim, é algo que não se faz você investir nesse remédio
para tratamento de depressão nem de ansiedade. Isso não. Por quê? Isso só se não tiver outra opção mesmo. Porque, de fato, tem muito efeito colateral e muito risco. Então, ele dá sonolência, ganho de peso, deixa você meio lento, deixa você com menor capacidade de aprendizado e a acetilcolina ela também vai fazer alguns sintomas gostosos, como, por exemplo, boca seca e constipação. Ela seca as mucosas. Estou falando os efeitos possíveis. Mas se nós tivermos que usar, a gente tem que usar aqui, ó. Por isso que não é viável fazer isso, aliás, não é nem justo. Por quê? Porque olha quanto antidepressivo que tem por aí. Aliás, a amitriptilina, chamada de uma amina terciária, ela passa por uma metabolização no fígado e ela vira depois a nortriptilina, que é o Pamelor, que dá muito menos efeito colateral do que ela. Então, se você quer tratar e só tem opção de tricíclico, a última opção para tratar ansiedade e depressão é a amitriptilina, porque ela vai precisar de muita dose, ela vai deixar a pessoa muito lenta, sedada, e isso não é bom, isso não é terapêutico. A nortriptilina, a clomipramina e a imipramina também são bem velhos, bem antigos, eles são todos dessa família. Eles tendem também a dar muito efeito colateral, eles não são primeira linha para tratar nada na psiquiatria, mas eles ainda não menos do que a própria amitriptilina, tá? Agora, você, por exemplo, possivelmente está usando para dor crônica. E aí, para dor crônica, é possível que haja uma melhora a partir de 10 miligramas. E isso ajuda no sono também. Mas assim, a amitriptilina não trata insônia, assim como o Dramin não trata insônia. Porque basicamente nada consegue reproduzir, pelo menos até o momento, né, um sono natural. Então ela deixa você sedado pelo mesmo mecanismo aí do Dramin, e sim, pode ajudar nessa questão da dor. Mas é importante que isso esteja claro. Por quê? Porque se isso também tiver como o tratamento para ansiedade, depressão, e às vezes pode acontecer de um médico, talvez, enfim, não especialista, ele fala, olha, vou colocar porque pode te ajudar nisso também, se está um pouco ansiosa, enfim. Mas se houver um quadro, a amitriptilina não está tratando nessa dose, ela não está tendo efeito nenhum, tá? E se você tiver mais de 50 anos e tomar algum remédio para pressão ou teve algum problema no coração, tem que fazer elétrico, tem que acompanhar de perto isso. Se você está tomando, está funcionando e não teve nenhum desses problemas, isso não vai trazer riscos também. Porque tudo tem a teoria nossa aqui que a gente aprende, mas tem a questão da prática, né? E tem que ver o que serve para você, para o seu quadro. Se tivesse um remédio que funcionasse igual para todo mundo, a gente só dava ele. Mas esse é um remédio que pode ser perigoso e ele não está tratando quadros depressivos e ansiosos. Isso é importantíssimo. E também é importante você ter essa informação para conversar com o seu médico. Porque basicamente quase que todos os antidepressivos, ou uma grande parte deles, vai interagir com a amitriptilina aumentando o nível dela. Como assim? Se você toma amitriptilina com bupropiona, com paroxetina, com fluoxetina, elas vão basicamente fazer a amitriptilina ser metabolizada mais lentamente. Então elas vão aumentar a dose da amitriptilina. Isso pode aumentar efeitos colaterais, tá? Então isso é também uma informação que faz com que a gente não use por isso também. Mas se você não toma, isso não é tão relevante, exceto também do tramadol, que é o tramal, né? Então ele também faz o nível da amitriptilina subir muito no sangue. E isso pode ser que não gere nenhum efeito colateral em você, mas pode ser que gere sim, né? Então são informações importantes para você saber, e também que sempre é interessante, isso todo médico, inclusive psiquiatra, ele tem que sempre, é interessante que ele fale, mas às vezes não dá tempo de falar ou ele esquece. É importante você perguntar qual é o objetivo do remédio, quanto tempo ele faz o efeito e qual é o plano, como é que eu sei se ele está funcionando ou não. Porque a ideia é que a maioria das medicações, elas tendem a o quê? Dar um conforto ou a permitir que nós possamos treinar alguma habilidade para que depois elas sejam retiradas, tá? Não é errado dar amitriptilina para enxaqueca nem para fibromialgia, é que ela precisa de muito cuidado. E com certeza você não está tomando uma dose que está tratando quadros ansiosos ou depressivos. E se você for tratar, você vai ter que conversar com o médico, e é importante o médico estar atento nisso, e aí você já tem essas informações. Muita coisa? Olha, sim, provavelmente sim, mas você não precisa decorar nada disso. Quem tem que saber é o médico, mas você ter esses pontos de alerta. Não está tratando porque tem a dose que tem que ser mais alta. Pode causar ganho de peso, sonolência e deixar a gente meio com dificuldade de aprendizado, meio lerdo? Sim. Isso está ocorrendo? Não sei. Mas se eu precisar tratar
é importante que o médico esteja atento, porque provavelmente ele vai diminuir a dose ou ele vai retirar, tá bom? Caso ele insira uns desses. Vejo o vídeo várias vezes, eu sei que é muita informação, mas é que isso de fato é algo que me impressionou e tem muitas pessoas no Instagram mesmo, né? E muita gente perguntando sobre amitriptilina. Não é que é ruim, tá? E se você não tem um quadro depressivo ansioso, somente um quadro doloroso, bom, talvez seja uma ótima ideia para você. É só para que isso fique muito claro, tá? Não se trata de depressão e ansiedade com amitriptilina há algumas décadas já, porque as doses são realmente insuportáveis. Não quer dizer que está errado. Agora, se você tem um quadro depressivo ansioso, quer dizer que é importante tratar, tanto do ponto de vista de ter outras medicações, quanto também de outros tratamentos que não medicamentosos. Isso envolve, enfim, uma série de atividade física, meditação, relaxamento, mas, enfim, todo tratamento não farmacológico que tem um efeito realmente de tratar, de mudar, de ter um efeito comparável a antidepressivos, é baseado num treino de habilidades cerebrais, um treino de neuroplasticidade, que é um nome mais bonito para a TCC. Então, a TCC, em geral, para todos os quadros psiquiátricos, ela vai ser o tratamento não medicamentoso que vai ter o maior tamanho de efeito, maior poder para mudar ali o rumo do quadro e para melhorar a qualidade de vida. Os outros têm efeito? Tem, mas são efeitos que eles não acabam mudando substancialmente a vida da pessoa, pelo que a gente vê nos estudos e pelo que a gente vê na prática, tá? Normalmente, tratamentos não medicamentosos para ansiedade e depressão envolvem a TCC, que é basicamente um treino de neuroplasticidade, é um treino de pensamentos e um treino de comportamentos, e é diferente, um pouquinho diferente para cada quadro, e isso é também importantíssimo de saber e entender aqui as interações e espalhar essa informação, caso você ache que ela pode ajudar alguém. E não fica com susto, não fica com medo se você usa e não tem isso, não precisa parar. Não está dando nada disso? Tudo bem. Tem mais de 50 anos? Poxa, faz um elétrico, mas se está agora, não precisa ficar preocupado e conversa com seu médico caso você tenha sintomas ansiosos, depressivos, e saber que provavelmente você está usando uma dose de amitriptilina que ela é ineficaz para isso. Ok? Bom, espero que esse vídeo tenha sido relevante para você. Deixa aqui o like se você gostou, compartilha com outras pessoas, porque isso faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu sei que são informações que basicamente é difícil de achar ou muito superficial, só que são informações que são relevantes, tanto para a qualidade de vida quanto para salvar uma vida. Então, compartilha esse vídeo, deixa aqui o like e até o próximo vídeo.